5 passos para você perder o medo de falar em público. Imagina só se houvesse uma forma de você seguir um passo a passo e simplesmente fizesse com que o seu medo, a sua dúvida de ir lá na frente falar, sumisse. Exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta e bora pro vídeo. E aí, vencedores, seja muito bem-vindo. Meu nome é Edmo Miller e hoje nós vamos falar sobre os 5 passos para você perder o medo de falar em público. Mas antes de tudo, o que seria esse medo de falar em público? Na maioria das vezes é o medo da aprovação, o medo do que os outros vão achar de você e principalmente o medo de parecer tolo. Será que eu vou falar na frente, as pessoas vão achar que tá errado? Será que o que eu vou falar tá certo? E muitas das vezes isso causa uma dúvida em você sobre o que as outras pessoas vão achar. Então tudo que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, e talvez ter uma continuação desse vídeo, vai ser sobre o antes. 95% do seu resultado lá na frente está ligado ao antes, a preparação, e não especificamente na hora da sua apresentação. Então bora lá. Primeiramente, conhecimento. Na maioria dos vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, a gente fala sobre conhecimento. Por que eu falo tanto nele? Porque ele é o mais importante. Se você vai fazer alguma coisa e você não conhece aquilo, vai te gerar nervosismo, ansiedade, falta de ar, e muitas das pessoas gera até fobia. Você não consegue se mover, você fica travado. Se você é uma dessas pessoas que chega na frente de um público e trava, comenta aqui pra gente, só pra eu ter ideia e conhecer um pouco melhor vocês. Mas vamos lá, como você pode usar o conhecimento para assumir um pouco desse medo que você tem? Você sabe andar de bicicleta? Se você sabe andar de bicicleta, você não tem medo de andar de bicicleta. Mas eu tenho certeza que antes de você saber andar, você tinha medo de cair. E isso é óbvio, porque você não tinha o conhecimento daquela ação. Você não sabia como andar de bicicleta. Logo, você tinha medo de cair. Você se sentia nervoso, ou talvez até ansioso. Antes de você andar, você se tremia todo. Mas isso é normal, porque você não tinha conhecimento. A partir do momento em que você aprendeu, tudo fica mais fácil. Mas vamos diferenciar aqui rapidinho. Conhecimento é diferente, totalmente diferente de decorar, beleza? Eu costumo dizer que o conhecimento é quando você consegue explicar uma mesma coisa de várias formas diferentes. Sabe aquele professor na escola que você tinha uma dúvida e ele explicava de uma outra forma, que às vezes te dava um estalo e você conseguia entender? Mas também tinha aquele professor que só sabia explicar de uma única forma e não sabia diversificar o ensino. Provavelmente esse professor, o segundo, não tinha o total conhecimento do assunto, não tinha o domínio, enquanto o primeiro tinha o conhecimento total do assunto. Aqui funciona a mesma coisa. Quando você vai falar em público e você tem um total conhecimento do assunto, tudo fica mais fácil. Porque eu falo que conhecimento é diferente de decorar. Quando você precisa decorar alguma coisa, você não pode esquecer nada. A sua maior preocupação é exatamente essa. Eu preciso lembrar de tudo que foi falado, eu preciso lembrar. E o que acontece? Você não lembra de tudo. Vai chegar uma hora que você vai esquecer um detalhezinho pequeno e vai aparecer os sintomas. Medo, nervosismo, boca seca, falta de ar para muitas pessoas, tremedeira. Não é à toa que meu apelido na infância era Jim Terremoto. Eu também já passei por isso, tá? Se você passa por isso hoje, tranquilo. Eu passei por bastante tempo. Foi mais ou menos meu ensino fundamental e meu ensino médio todo tremendo na hora de apresentar um trabalho. Gaguejando, a voz ficando trêmula, a boca seca. Então, se você passa por isso hoje, fica tranquilo, porque isso é normal. Nós estamos aqui para te ajudar a vencer isso. Então, você tem conhecimento, você consegue falar de várias formas diferentes. Esse é o ponto principal. Como eu vou ter o conhecimento de alguma coisa? Eu preciso, primeiro, me preparar. Por isso que eu falo que 95% de tudo que acontece na hora de você executar alguma coisa está ligado ao antes, está ligado à preparação. Então, nosso segundo ponto é sobre a preparação teórica. Como assim, Edmo? Preparação teórica. Na maioria dos vídeos, o que você vê é como se preparar para um evento.
eles te ensinam a estudar. Eles te ensinam a você falar em frente ao espelho, que nós vamos falar sobre isso. Eles te ensinam como se comportar lá na frente. Mas como você se prepara? Como você chega a esse estágio para poder se preparar? Vamos pegar o exemplo então de um TCC. O que nós vamos falar daqui para frente vai ser focado na elaboração de um TCC. Como funcionaria a preparação teórica de um TCC? Bora lá! Passo 1. Você precisaria elaborar as ideias. Você terminou de escrever todo o seu TCC. Ele está completamente montado. Se eu fosse parar para falar sobre o TCC todo, iria demorar um pouco. Então, eu não vou falar isso. O TCC já está pronto, beleza? Vamos supor que o TCC já esteja completamente elaborado. Se você foi a pessoa que escreveu o seu TCC, você já tem o conhecimento. Então, o passo 1 já está cumprido. Se você não tem, você vai ter que aprender todo o seu conteúdo. E nesse momento onde você vai escrever as ideias, nada mais é do que você pegar o seu TCC e passar para uma folha as ideias principais. Um exemplo, o meu TCC foi sobre McDonald's, sobre como ele se comporta no mercado atual. Tem muitas pessoas que estão virando veganas, muitas pessoas que estão querendo uma alimentação mais saudável. E fazendo um corte aqui rapidinho, só para te lembrar de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curta esse vídeo que é muito importante pra gente. Caso você tenha alguma dúvida até o final do vídeo, deixe nos comentários. E é claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora bora voltar pro vídeo. Como o McDonald's se adaptou a isso? Existe um histórico por trás disso. Na hora de uma apresentação eu não falo de um histórico, eu falo das partes principais. Então na hora de escrever uma apresentação, você não vai botar tudo que você sabe. Porque tem muita informação que você sabe que não é relevante, que é apenas uma parte. Você precisa falar a informação realmente que importa. Aquela informação que não pode ficar de fora. Por exemplo, o McDonald's lançou o McVeg, que é um hambúrguer vegano. Eu não posso deixar isso de fora por nada, porque é o tema principal do meu trabalho. Então vamos lá, o primeiro passo é você escrever suas ideias. Você coloca tudo no papel. Depois disso, você vai separar em parágrafos. Se você pegar um texto completo, muito cheio, sem nenhum parágrafo, você não consegue estudar direito. Como assim? Geralmente você decora ou você entende parágrafo por parágrafo. É uma forma de você se organizar na sua mente. Eu sei que no primeiro parágrafo eu falo sobre a história do McDonald's, no segundo parágrafo eu falo sobre as franquias, no terceiro parágrafo eu falo sobre os hambúrgueres. No quarto parágrafo fala sobre o hambúrguer novo que lançou e por aí vai. Então eu me guio por parágrafos. Assim como eu estou falando com vocês aqui agora, eu já escrevi esse roteiro. E eu me organizei em parágrafos. O primeiro ponto é o conhecimento, o terceiro ponto é a preparação teórica. Mas entre esses dois tópicos existem outros parágrafos, onde eu vou estudando para poder passar para vocês. Então o segundo tópico, dividir todo o seu texto em parágrafos. Terceiro ponto, ainda ligado à preparação teórica. Associe o seu texto ao seu slide. Se você pode utilizar slide, utilize. Ela é uma ferramenta incrível que vai te ajudar de uma forma estrondosa. Estrondosa? Vai te ajudar de uma forma incrível, tá? Vai te ajudar muito a você fazer a sua apresentação. Por quê? Existem o que eu chamo de palavras-chave que te guiam durante a sua apresentação. Um exemplo, eu estou falando sobre bicicleta e eu preciso falar de um amortecedor específico. Porém, é um amortecedor que tem muitas características que eu não consigo lembrar todas, mas eu conheço todas. Se eu ver escrito em algum lugar, eu sei explicar. Então, no seu slide sobre amortecedor, vai estar exatamente assim. Você vai colocar o amortecedor, a foto do amortecedor e algumas palavras-chave e você vai simplesmente explicar o que significa cada uma dessas palavras-chave. Quarto ponto, leia em voz alta. Após você terminar de escrever todas as suas ideias, você separou em parágrafos e você já assimilou palavras-chave para te guiar no seu texto, é hora de você ler. Como ficou o seu texto? Seu texto está bom? Seu texto está mais ou menos? Quando você lê em voz alta, você consegue perceber melhor sobre o que você escreveu. Você tem uma noção muito mais clara do que quando você estava escrevendo. Muitas das vezes nós escrevemos no embalo. A gente está escrevendo, escreve, ou na caneta, ou no computador,
mas você não está lendo, você não está relendo, você está apenas escrevendo. E esse é o correto, para você não se perder. Você vai jogando todas as suas ideias no papel e separa em parágrafos. Porém, quando você está lendo em voz alta, você começa a perceber que possuem alguns detalhes. E esses detalhes você precisa alterar, ou você precisa dar mais ênfase, você precisa focar mais em um assunto que está muito vago, ou você precisa reduzir um pouco de um assunto que você falou demais. Então, recapitulando, você precisa primeiro ter conhecimento, que conhecimento é diferente de você decorar. O segundo ponto é a preparação teórica, que nada mais é do que você jogar suas ideias, separar em parágrafos, você assimilar palavras-chave ao que você vai falar e depois você ler em voz alta para você corrigir, para você ou adicionar ou retirar alguma coisa que você precisa. E esse vídeo vai ficando por aqui. Ele já está um pouco extenso, ainda falta falar sobre preparação, prática, a importância do que você fala sobre como você está se sentindo e o alongamento antes de qualquer evento. Por hoje é só, te vejo no próximo vídeo.